Muito boa noite, amigos internautas sintonizados na TNI Brasil, a TV Nacional Interativa, no site www.tnibrasil.com.br. E começa hoje Osasco em Debate Eleições 2012. Como vocês observaram nas chamadas, teremos uma série de entrevistas com todos os candidatos a vice-prefeitos aqui da cidade de Osasco. E você, evidentemente, é o nosso principal convidado para participar da democracia, prestação de serviço, utilidade pública. Essa é a TNI Brasil trazendo para a população osasquense do estado de São Paulo do Brasil uma oportunidade ímpar de conhecer o vice, coisa que na maioria das vezes as televisões não dão oportunidade. Vamos conhecer um pouquinho sobre o plano de governo, sobre as principais propostas do nosso convidado de hoje, José Cordeiro, do PMN, exatamente. Ele que está junto com o Reinaldo Mota, candidato a prefeito por Osasco, vai ter a oportunidade de explanar os seus projetos aqui para essa cidade pujante, a cidade de Osasco. E você vai poder acompanhar também um grande debate no dia 10 de setembro, às 21 horas, no auditório da OAB. O primeiro debate transmitido ao vivo por uma web TV com cobertura completa a partir das 19 horas. Uma web TV de verdade que vem crescendo em toda a região e trazendo para vocês a oportunidade de conhecer as propostas daqueles que desejam governar a cidade de Osasco. Uma cidade que cresceu absurdamente nesses últimos anos e você vai ter a oportunidade de conhecer cada um deles na essência. E a TNI Brasil presta serviço para você, internauta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Compartilhe essa ideia. Comunique com seus amigos, com os vizinhos. Leve essa informação, é importante para que todos nós possamos saber quem é que vai estar à frente, comandando essa cidade. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso ilustre entrevistado de hoje, professor José Cordeiro, do PMN. Professor José Cordeiro, seja muito bem-vindo ao Osasco em Debate Eleições 2012, aqui na TNI Brasil. Seja bem-vindo. Boa noite. Eu quero cumprimentar também os nossos internautas e cumprimentar nesse momento também o jornalista Roberto Carlos, que está conosco nesse momento, e gostaria de dizer que é uma grande satisfação poder estar explanando, falando algo com relação ao nosso plano de governo, nosso projeto político para a cidade de Osasco. Nós agradecemos ao professor José Cordeiro, que está aqui conosco ao vivo, participando do primeiro Osasco Debate Eleições 2012, que vai falar sobre o plano de governo, sobre as propostas do PMN, evidentemente, como vice-prefeito, como candidato a vice, ele tem, evidentemente, as propostas. E nós temos, professor, alguns temas para discutir aqui hoje. Esse primeiro bloco de 30 minutos, nós vamos fazer uma entrevista aqui com o nosso convidado, depois teremos um intervalo de 2 minutos, onde os jornalistas convidados irão discutir, evidentemente, o que foi explanado aqui pelo nosso convidado. Os 2 jornalistas convidados aqui da TNI Brasil é a Nancy Nassi, do jornal Folha Oeste, aqui da cidade de Osasco, da região, e o jornalista Nilson Martins, do jornal A Rua. Um grande abraço também ao amigo Daniel Soares, que está se recuperando aí, passando por um momento de enfermidade, mas ele vai estar com a gente aqui logo, logo, se Deus quiser. Um grande abraço ao Daniel e a todos os jornalistas que estão assistindo também esse programa, e a você, internauta, que nos prestigia com a sua audiência. Gostaria já de entrar num tema muito importante, que você, internauta, preste muita atenção. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o nosso candidato a vice-prefeito por Osasco, do PMN. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como profissional da área, que nós sabemos do ramo evangélico, como pastor também. Gostaria que você falasse um pouquinho, se apresente ao público e mostre quem é o professor José Cordeiro para todo o Brasil. A minha militância política aqui em Osasco começou há 35 anos atrás. Eu sou pernambucano, estudei na Universidade Federal de Pernambuco, estudei também aqui na 9 de Julho, que agora é a Uninove, fiz pedagogia, fiz vários cursos de política aqui. Na época da ditadura, eu fiz vários cursos de política junto à USP, numa entidade chamada Convívio, junto com alguns reitores aqui de São Paulo e alguns professores de renome.
E hoje eu me sinto assim motivado a estar participando do processo político aqui na cidade de Osasco. Sou pastor já também há 35 anos, já trabalhei bastante também dentro das convenções dos ministérios, que são os maiores ministérios do Brasil, a Assembleia de Deus, e hoje estou aposentado, fui professor, fui diretor de escola, fui supervisor de ensino, fui diretor também da Faculdade Butantã, e hoje eu estou aqui disposto a trazer a minha colaboração, tudo aquilo que eu aprendi, as minhas experiências como homem público e também funcionário público. Eu gostaria de trazer essas experiências hoje para a cidade de Osasco, porque eu noto que a cidade de Osasco é uma cidade grande e que ultimamente tem crescido muito, e todos nós sabemos que esse crescimento vem muito do setor privado, e nós entendemos que o setor público precisa estar também fazendo algo para dar sustentação a este grande desenvolvimento que vem acontecendo na cidade de Osasco. Sei que não é uma tarefa muito fácil, porém é uma tarefa cabível àqueles que têm no seu interior, no seu coração, o desejo de fazer algo pelo munícipe, que às vezes é tão esquecido, e se pensam tantas vezes mais em facções partidárias, em agremiações partidárias, do que no munícipe diretamente. Por isso eu me apresentei, estou me apresentando e quero continuar fazendo algo pela cidade de Osasco. Muito bom, nós é que agradecemos. Está aí você que está sintonizado na TN Brasil, tendo a oportunidade de conhecer o nosso primeiro entrevistado, essa que será uma série de entrevistas. Entrevistaremos todos os 6 candidatos a vice-prefeitos aqui da cidade de Osasco. Eu gostaria de entrar no primeiro tema muito importante aqui, que evidentemente é saúde. Professor Cordeiro, a gente vive uma questão muito peculiar aqui na cidade de Osasco. Aliás, no Brasil, a saúde é de fundamental importância, todos os internautas sabem disso, que nós precisamos ter saúde de qualidade, precisamos ter uma consulta que atenda a essa grande demanda, e nós temos observado que Osasco tem sentido um pouquinho dessa falta de atenção, da rapidez do atendimento. O senhor, como candidato a vice do Reinaldo Mota, que é o candidato a prefeito, quais são as propostas do PMN para a cidade de Osasco com relação à saúde? As propostas do PMN com relação à saúde em Osasco, elas são inovadoras e são propostas assim de impacto. Osasco precisa hoje, inicialmente, de um hospital de referência para criança, que não se tem. Osasco precisa desenvolver um plano de carreira para o funcionário público. E eu queria, nesse momento, falar que a saúde foi muito esquecida nesse setor. Você sabe que o funcionário público, ele precisa sempre estar motivado. Sem motivação, ele não consegue fazer muita coisa. E a motivação nem sempre perpassa pelo salário, mas, às vezes, por um plano de carreira que cria expectativa e esperança, às vezes até de uma aposentadoria no futuro. E o que a gente percebe é que a cidade de Osasco perdeu-se, a gestão, que ora está terminando, se perdeu no percurso. E hoje sabemos que muitos médicos saíram daqui e foram para cidades vizinhas, outros foram para a capital. O que dá a entender é que Osasco está vivendo na sombra da capital. E Osasco precisa da sua independência. Isso no campo da saúde. Osasco precisa dar um atendimento melhor ao seu munícipe. Hoje se fala de pessoas que estão marcando consulta para daqui a 1 ano e meio. Isso é um descaso com o cidadão osasquense. Hoje Osasco já é praticamente o 4º município do estado de São Paulo. Também já se fala que é o 12º orçamento da União. Isso significa dizer que nós estamos na frente de 17 capitais. No entanto, a saúde de Osasco hoje encontra-se na UTI. Os hospitais estão precisando de equipamentos novos, de reparos. Os prontos-socorros, muitos não estão trabalhando 24 horas, precisam voltar a trabalhar 24 horas. Precisamos também, hoje, de fazer diagnóstico
tanto na área da imagem como também laboratorial, a Prefeitura precisa investir nesse campo. O artigo 159 da Constituição Brasileira, ela traz os critérios para a aplicação dos recursos, tanto na saúde como nos outros setores da administração pública. E isso, às vezes, são deixados de lado, não se observa bem os critérios, e com isso percebemos que a saúde de Osasco entrou nesse descaso total. Então, como eu já falei e volto a reafirmar, a saúde de Osasco está na UTI, precisamos tirá-la da UTI. O PMN tem um compromisso muito grande com a saúde, porque o PMN é um partido sério, é um partido que procura trabalhar com transparência e, sobretudo, hoje, a gente quer fazer uma gestão de qualidade na cidade de Osasco. E o setor de saúde é um setor que nós verificamos que as pessoas todas reclamam, as pessoas todas se sentem prejudicadas quando precisa de qualquer tratamento, de comparecer num pronto-socorro, etc, etc. Então, o que nós queremos hoje é trazer uma proposta inovadora para Osasco, como eu falei, de um hospital de referência para criança. Precisamos também estar cuidando do idoso. O idoso também, hoje, a população brasileira está crescendo muito nessa faixa etária e que o poder público precisa se posicionar com relação a esse grande crescimento hoje da terceira idade, como nós falamos. E isso é uma coisa que está demandando, já está demandando cuidado. E acreditamos que o poder público tem que começar, tem que encabeçar, tem que orientar e tem que fazer algo que venha atender à necessidade do munícipe. Muito bom. É evidente que nós estamos aqui, você que está nos acompanhando aqui ao vivo pela TN Brasil, nós estamos falando sobre as principais necessidades da cidade de Osasco, os principais projetos, o plano de governo e, sobretudo, a questão da saúde, como o nosso convidado de hoje, o professor Cordeiro, mensurou. Mas tem outro tema muito importante hoje, nós, inclusive, estamos participando exatamente desse momento agora, que é a questão da educação e tecnologia. Afinal de contas, vocês que nos assistem na TN Brasil estão assistindo através da internet. Essa que é a ferramenta que vem fazendo total diferença na vida de muitas pessoas, e as eleições esse ano, sem dúvida, vai ser decisiva na internet. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre educação e tecnologia. É lamentável que um colégio, uma escola técnica aqui em Osasco tenha sido fechada. Porque hoje nós sabemos que o mundo foi bombardeado pela tecnologia, pela eletrônica, pela informática, pela cibernética de um modo geral. E entendemos que faltam pessoas preparadas para trabalhar com esses equipamentos novos que estão chegando. E entendemos que a educação, ela é o princípio de tudo. E parece-me que também, que em Osasco foi jogada na lata do lixo, né? A educação é fundamental. Hoje precisamos ter uma educação de qualidade, precisamos colocar o aluno tempo integral dentro das escolas, porque dessa maneira nós estamos evitando que ele seja adotado por pessoas de má índole. Então, a escola hoje precisa passar por uma revolução também. É a questão do tempo integral, é a questão... Aí eu volto também a falar no plano de carreira, porque ele é importante para o professor. Sabemos que o professor está aqui em Osasco 4 anos sem receber aumento. Na greve do ano passado, 17 dias, o professor não recebeu esses dias e nem fez reposição. Isso prejudica o alunado. O alunado tem sido prejudicado com essa falta de reposição de aula. Foram conteúdos que não chegaram ao conhecimento do aluno. Então, a escola precisa de passar por uma nova tecnologia. Professor desmotivado, assim como os médicos, não conseguem trabalhar direito, até porque dar aula, eu entendo que é uma profissão muito penosa, porque requer muito do cidadão, requer muito da cidadã que está na frente de uma sala de aula, junto com alunos, às vezes, que não têm uma boa formação em casa, e tanto educação como instrução vão receber na escola, e o professor não estando bem motivado,
Isso causa um transtorno tremendo. Um professor, 4 anos sem receber aumento, isso é difícil demais para o professor enfrentar uma sala de aula com 35, 40 alunos. Então, o que nós queremos é rever toda essa situação. Sabemos que existe algo que limita a questão dos gastos públicos, mas dentro desse limite é possível estar repondo os salários dos professores. E não só um plano de carreira, mas também concurso de acesso. Não é admissível que um professor fique trabalhando com contrato anual. E, às vezes, quando vai renovar esse contrato, alguém chama ele lá na sala e pergunta: você filiou-se a que partido? Se ele não filiou-se ao partido X ou ao partido Y, então o contrato não é renovado. Isso não é uma situação boa para a educação. Educação é a base da sociedade. É ali onde você forma o caráter do cidadão, forma o profissional. Precisamos trabalhar com escolas técnicas, precisamos preparar o jovem, dar esperanças ao jovem com profissões dignas, profissões do momento hoje. Sabemos que a escola também ela é uma instituição conservadora. Por natureza é conservadora. Mas isso não quer dizer que a escola vai ficar só no passado. A escola precisa trabalhar com o presente, preparando o seu alunato para o futuro. Essa é uma das grandes obrigações da escola, e o dever da escola e do poder público. O poder público precisa, sim, trabalhar forte na questão da educação. Até porque a nossa sociedade hoje, a sociedade hoje brasileira, temos uma grande porcentagem de jovens, e nós verificamos que os jovens estão praticamente desamparados nessa questão de educação. Falando em educação, eu me lembro agora, me veio à mente a questão das creches também. Sabemos que hoje há uma demanda reprimida na faixa de 8.000 crianças fora da creche. E a creche ela é muito interessante na vida do aluno. O aluno que passa pela creche, depois passa pela escola de educação infantil, ele já chega no primeiro ciclo do ensino fundamental praticamente com 10, 12 mil palavras. Isso ajuda muito o crescimento, o desenvolvimento do aluno ao longo de sua caminhada na escola. Agora, o aluno, a mãe quer trabalhar, às vezes deixa esse aluno com uma irmã ou um irmão mais velho, e esse aluno, essa criança, fica praticamente desprotegida, quando deveria estar dentro de uma creche. E cabe ao poder público implantar ou conveniar, porém é uma responsabilidade do poder público. O senhor não acha também, professor Cordeiro, que os profissionais que trabalham nas creches, por exemplo, teriam que ter um preparo melhor para cuidar dessas crianças? Porque não adianta você ter a creche, né, você ter as instituições, por exemplo, nós temos hoje na cidade alguns empreendimentos, né, no sentido de desenvolver cultura e educação. Mas o senhor acha que a classe dos professores, o professor ele precisa estar motivado, ele precisa ter, além da qualificação, preparado para exercer o cargo, ele também precisa estar bem remunerado. Como é que o senhor avalia a questão do profissional hoje em Osasco, a questão da remuneração e do entusiasmo para poder dar aula e, evidentemente, preparar essas crianças para o futuro? Hoje existe o plano de salário federal, né, dado para o magistério. Ocorre que, aqui na cidade de Osasco, muitos professores estão abaixo do piso salarial que é dado pelo governo federal. E isso tem sido um desestímulo. Assim como os médicos têm saído para as cidades vizinhas, também os professores têm saído, porque os municípios vizinhos sempre estão fazendo concursos, fazendo concursos para novos professores. E a cidade de Osasco parou no tempo e no espaço. E, pelo que eu sei, muitos bons profissionais da área de saúde saíram daqui, porque aqui não tinham condição de continuarem trabalhando. Então, com relação à formação, é interessante, porque hoje todo professor ele precisa ter pelo menos uma formação acadêmica a nível de pedagogia. Porque não dá para trabalhar com um aluno sem ter esse conhecimento. Como é que você vai tratar um aluno pequeno, uma criança, sem um conhecimento básico?
Então, é necessário que cada professor, cada funcionário da educação tenha a sua formação adequada para exercer a sua função de acordo com as necessidades que a profissão exige. Então, o que nós sabemos é que muitas pessoas que estão na educação hoje estão praticamente trabalhando como um bico. Por quê? Não vê nenhuma perspectiva de uma carreira, não vê nenhuma perspectiva de uma progressão funcional. E isso é muito interessante, isso é muito importante. Nós entendemos que muitos governantes, às vezes, desprezam o funcionalismo público, porque, analisando bem aqui a cidade de Osasco, nós temos, em média, 550 mil eleitores. Funcionário público, quantos são? 20 mil? 25 mil? Quer dizer, uma quantidade muito pequena. E muitos governantes desprezam isso. Dizem, eles não vão decidir eleições. Mas com isso, quem sofre é o munícipe. Quem sofre é a população. Pelo descaso que, às vezes, os governantes dão ao funcionalismo público. Então, precisa-se olhar isso com carinho, com determinação, porque sem determinação isso não pode ser feito. E outra coisa, com muita transparência e muita vontade de acertar. Muito bom, nós estamos entrevistando o candidato a vice-prefeito pelo PMN aqui na TNI Brasil, TV Nacional Interativa, no site www.tnibrasil.com.br. Daremos esse é o pontapé inicial, entrevistaremos todos os vice-candidatos, todos os candidatos a vice-prefeitos aqui de Osasco, tá? Todos os 6. E você, evidentemente, é o nosso convidado ilustre. E hoje nós estamos com o professor José Cordeiro, do PMN, que já falou sobre educação, falou sobre saúde. E agora eu quero entrar num tema muito polêmico que tem sido aqui na cidade de Osasco, que você que mora aqui em Osasco sabe disso. E na região também. Nós estamos enfrentando um grande problema de trânsito, mobilidade urbana. E como acabar, qual o seu projeto, o projeto do seu partido, do seu candidato a prefeito, para amenizar esse problema que tem sido muito complicado. Nós que moramos aqui na região em Osasco, essa mobilidade tem sido cada vez mais prejudicada, não só por conta da quantidade de veículos, mas a falta também de novas vias, o próprio pedágio que nós temos aqui também acaba atrapalhando bastante, as pessoas acabam cortando o caminho. Qual é o projeto do PMN para Osasco com relação ao trânsito, mobilidade urbana? Nós já ouvimos muitas desculpas com relação à questão do trânsito de Osasco. Como você colocou, Roberto, a questão do pedágio que faz com que muitas pessoas passem aqui por dentro de Osasco. Outros falam que são os ônibus que atrapalham o trânsito e que o trânsito é ruim porque tem muito ônibus, o pedágio tem feito as pessoas desviarem por aqui, por dentro da cidade. Eu acho que isso não resolve. O que resolve é um plano sério de mobilidade urbana para a cidade de Osasco. Nós verificamos o seguinte: o ônibus está atrapalhando? Sim, atrapalha porque são ônibus grandes, cada vez estão ficando maiores, e isso tem causado transtorno no trânsito. Precisamos, em cada bairro grande da cidade de Osasco, nos bairros aí, colocar terminais que hajam ligação de um bairro com o outro, sem o ônibus passar no centro da cidade de Osasco. E fazer desses terminais corredores até o centro, mas que haja ligação entre terminal e terminal. Que esses terminais vão desafogar muito o trânsito de Osasco. O que se vive hoje aqui em Osasco, um ônibus sai de um bairro aí, qualquer, e ele fica fazendo zigue-zague até chegar dentro da cidade, no centro da cidade. Por quê? A empresa de ônibus fala o seguinte: o custo operacional de um ônibus é R$20 mil por mês. E esse ônibus tem que arrecadar 30 mil. Significa dizer que o ônibus está ganhando 50% dentro de um mês. Eu acho que negócio nenhum é tão rentável assim. Isso só acontece no transporte urbano de Osasco. É por isso que você vê que a nossa empresa de ônibus, ela vai comprando tudo por aí. Hoje já se espalhou em várias cidades aqui da região metropolitana de São Paulo. Então, isso precisa ser feito. Precisa de uma engenharia de tráfego que venha reestruturar tudo isso, fazer um novo estudo e fazer uma nova adequação no trânsito da cidade de Osasco. Um problema seríssimo que nós temos aqui em Osasco
é com relação à passagem da região norte para o centro. Nós só temos praticamente uma passagem que fica lá na região aqui no oeste da cidade. Essa passagem é a única de Osasco. E temos aqui no Cebolão uma saída que é uma alça da Castelo Branco. Uma alça. Precisamos de uma terceira ponte ligando o norte ao centro de Osasco. Isso não pode deixar de fazer isso. Porque se não fizer, Osasco vai travar. Muitos shoppings chegaram aqui para Osasco, faculdades estão aqui em Osasco, mas precisa o poder público se interessar por dar as condições estruturais para que a cidade de Osasco continue no seu desenvolvimento, porque senão vai travar. Aproveitando já, o ensejo falou que a cidade de Osasco hoje tem muitos shoppings. Nós temos aqui em Osasco o comércio, o primeiro, né? Nós estamos em primeiro como o principal comércio varejista, né, aqui do estado de São Paulo e do Brasil. Evidentemente que a quantidade de empregos gerados é muito grande, mas ainda a cidade de Osasco deixou de ser aquela cidade industrial e hoje é uma cidade do comércio. E muitas pessoas que trabalham aqui na cidade, que moram na cidade de Osasco, trabalham fora aqui do município, vão para outros municípios, por exemplo, a cidade de São Paulo. Como o senhor avalia isso? Quais são os projetos do PMN para criar novos empregos, sobretudo nas indústrias, a questão dos impostos também? Como é que o PMN observa hoje a questão dos impostos, a questão atrair as empresas para, evidentemente, gerar mais renda aqui para a cidade? Qual o projeto do PMN para gerar mais emprego aqui na cidade de Osasco? Então, você sabe que muitas indústrias saíram daqui porque foram atraídos por cidades no interior, mais para o interior do estado, onde as prefeituras forneceram espaço, forneceram impostos mais baixos, e essas indústrias saíram daqui. E isso causou um transtorno tremendo na questão de emprego para a nossa cidade. E por falta de emprego é que muitos jovens têm saído daqui para outra cidade, como o caso da capital. Mas o que precisa se fazer uma avaliação de tudo isso, se verificar as áreas disponíveis que se tem ainda aqui na cidade de Osasco, apesar de nós termos 64 quilômetros quadrados e praticamente ser tudo já ocupado, né? E hoje precisamos alocar áreas, parques industriais, onde essas indústrias possam estar absorvendo a mão de obra da nossa juventude. E com isso também, como nós falamos no bloco da educação, preparando, através de escolas técnicas, essas pessoas para exercerem e atender à necessidade. Então, Osasco, como nós falamos, 64 quilômetros quadrados, né? Então, isso significa dizer que é uma cidade quase toda urbanizada. Porém, ainda existe algumas áreas que a prefeitura deve ter o controle dessas áreas e está encaminhando para um parque industrial, onde esteja gerando-se ou se gerando mais emprego, né, para a cidade de Osasco. Já que o senhor falou sobre a questão da habitação, um outro ponto que, inclusive, eu gostaria de só interromper um minutinho e agradecer aos amigos internautas que nos prestigiam, mas eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial aqui ao Jurandir Paes, que é o presidente aqui do Sindicato do Comércio Varejista de Osasco e região, né, e que nos cedeu aqui, evidentemente, essa casa por intermédio do Nilson Martins, que também faz parte aqui do corpo administrativo. Um grande abraço ao Jurandir Paes e a todos os membros aqui desse sindicato democrático que permitiu que nós realizássemos esse debate. E agradecer em especial a todos os internautas também que nos prestigiam, como o Ricardo Brou, que também deixou uma mensagem muito maravilhosa aqui para todos nós. Obrigado. Ao Sandro Rogério, que sempre participa com a gente aqui também. Ao Marco Antônio, diretor executivo, que nos assiste também, dizendo que está de parabéns aqui o debate. Enfim, a todos vocês internautas e a Célia, a grande escritora, Célia Vaz também, Célia Vaz, que participa sempre com a gente aqui. É a democratização da informação, professor José Cordeiro, que está realmente vindo à tona. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da habitação. Nós temos em Osasco ainda muitas áreas livres.
e evidentemente que a zona norte de Osasco hoje, Morro do Socó ainda tem algumas áreas para ser urbanizada ali no Santa Rita, nós temos ali no Baronesa o tal do Buraco do Sapo, que muita gente fala, as pessoas às vezes não gostam de chamar Buraco do Sapo, mas temos muitos locais para ser urbanizado. Quais são os projetos do PMN para amenizar esse problema que também assola a cidade de Osasco? A cidade de Osasco hoje tem uma demanda na faixa de mais ou menos 20 mil, uma demanda de 20 mil residências, sem contar com essas localidades que você citou, que são regiões de risco, e também não podemos esquecer a questão das enchentes de Osasco, que hoje tem sido uma coisa assim que o Brasil todo tem visto isso através da televisão. Com relação à habitação, eu não poderia deixar de estar falando aqui a questão da enchente, porque tem causado muitos problemas para muitos habitantes da região norte. O que aconteceu no estado de São Paulo e aqui na capital? Há anos atrás foi feita a canalização do rio Tietê e também o aprofundamento da calha. Isso a montante do Cebolão. A jusante, sabemos que muito material desceu e houve praticamente, esse material ficou depositado na calha do Tietê, não houve, ninguém fez o rebaixamento da calha. Hoje, quando cai qualquer chuva, então a água sobe 1 metro, subiu 1 metro, já fez uma barragem, onde o Ribeirão Vermelho e o Braço Morto do Tietê não conseguem dar vazão. Sem o rebaixamento da calha do Tietê, não dá para evitar as enchentes da região norte. É uma obra do prefeito? Não, é do governador do estado, junto com o presidente. Mas cabe à prefeitura solicitar, mostrar a necessidade. Agora, com relação à habitação, sabemos que a prefeitura ela pode desenvolver projetos, mas hoje tem o governo. É só fazer convênios, é alocar regiões, alocar áreas que a prefeitura pode ceder e fazer convênio com o governo. E aí tem Nossa Casa, hoje, projeto do governo federal, tem vários projetos aí, CDHU, muitos projetos que podem ser colocados em prática. O que não se pode fazer é cruzar os braços, deixar as coisas como estão. Isso não pode acontecer mais. Eu entendo que o cidadão osasquense já cansou de tanto ver desmando e falta de cuidado com a coisa pública. Falando já sobre um tema muito importante, inclusive os internautas têm comentado bastante também nas redes sociais e agora exatamente com a gente aqui na TN Brasil ao vivo, a questão da segurança pública. Quais são os projetos do PMN, do seu candidato a prefeito, do seu secretariado que evidentemente está sendo montado para a segurança pública na cidade de Osasco? Primeiro, criar uma cidade inteligente. Cidade inteligente hoje é necessário. Precisamos ter câmeras em todos os setores da cidade, em vários pontos da cidade. Haver um entrosamento da Guarda Municipal com a Polícia Militar, com a PM, com a Polícia Civil também, para que todos tenham acesso às informações do que está acontecendo na cidade. Com relação também, que falamos sobre transporte, eu queria voltar um pouco a transporte. Por que não se coloca nesses terminais de ônibus, nos bairros afastados, também informação do que está acontecendo, quando o ônibus vai passar? Precisamos de uma cidade inteligente em Osasco. Isso é possível hoje. Se estruturar a cidade de forma que ela possa, sendo vista pelas autoridades, pelas pessoas do ramo da segurança, e que possa ter uma ação rápida, enérgica, para coibir a questão dos assaltos, às vezes também. Hoje nós temos visto muito essa questão também de pessoas que estão sendo sequestradas, e Osasco tem estado sempre nos jornais da cidade. E precisamos evitar isso, mas para isso precisa de uma cidade inteligente. Cidade inteligente, porque sem usar os recursos da tecnologia, hoje não é mais possível. Muito bom, eu gostaria de agradecer a participação do professor José Cordeiro, do PMN, que respondeu aqui a várias questões, saúde, educação, falou sobre trânsito, falou sobre habitação, segurança pública. Eu gostaria que o senhor, nesse momento agora, suas considerações finais,
o senhor se dirigisse ao seu público, falasse, evidentemente, quais são, né, qual a sua mensagem final para o nosso internauta. Precisamos mudar. Osasco está entrando num novo tempo. Com relação à segurança pública, eu queria falar também ainda que precisa melhorar a iluminação também. Nós temos um projeto também de criar uma Secretaria da Juventude. Precisamos de uma Secretaria para a Juventude, porque é uma grande população a juventude. E queremos dizer para você que está nos vendo e ouvindo nesta noite, vote em Reinaldo Mota 33, pela renovação, pela mudança de um novo tempo para Osasco. Osasco está aguardando pela sua decisão. Vote limpo, voto não tem preço, vote limpo, vote Reinaldo Mota. Reinaldo Mota. Muito obrigado, professor, boa sorte na sua empreitada, Deus o abençoe ricamente, e é isso daí, internauta, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, lembrando que agora nós vamos para o intervalo rápido de 2 minutos, na volta teremos 2 grandes jornalistas aqui, uma mulher, que é a Nancy Nasser, do jornal Folha Oeste, e o Nilson Martins, do jornal A Rua, para discutir e debater o que foi dito aqui pelo nosso convidado de hoje. Fica aí, daqui a pouco eu volto. Até já. Focado em oferecer os melhores benefícios a seus associados, nosso sindicato disponibiliza uma grande estrutura de recreação, esporte e lazer. Com o Secor, você poderá usufruir de uma aconchegante pousada em Mongaguá, litoral de São Paulo. A unidade possui 16 apartamentos que acomodam confortavelmente 6 pessoas, com sala, quarto, cozinha, banheiro, churrasqueira, TV, micro-ondas, fogão, geladeira, amplo estacionamento e salão de jogos. Já na pousada em Balneário Itaguaí, também em Mongaguá, são 19 suítes equipadas com TV, micro-ondas e geladeira, bem pertinho da praia, para você usufruir com a sua família. Temos o Centro Campestre, localizado na cidade de Biúna, a apenas 58 quilômetros de São Paulo. A unidade conta com 8 chalés, com sala, quarto, cozinha e banheiro, equipados com churrasqueiras. O centro também oferece piscinas adulto e infantil, quadra de futebol society, casa na árvore, lagos com pedalinhos, pistas para caminhada, playground, coreto, moinho de vento, salão de jogos, Wi-Fi, lanchonete e muito mais. Tudo isso numa ampla área com muito verde e ar puro. Voltamos com Osasco em Debate, eleições 2012. Como vocês puderam observar, nós recebemos aqui em nossos estúdios o candidato a vice-prefeito pelo PMN e, evidentemente, estava representando também o seu candidato a prefeito, Reinaldo Mota. Agora nós estamos com a mesa renovada, estamos aqui com Nancy Nasser, jornalista do jornal Folha Oeste, e Nilson Martins, do jornal A Rua. Nós vamos debater e discutir o que foi dito aqui pelo nosso entrevistado. Será que nós teremos coerência naquilo que foi comentado aqui no debate? Vamos tirar as conclusões sobre saúde, educação, esporte, lazer, enfim. Vamos discutir, evidentemente, de uma forma bem coerente, bem imparcial, o que o nosso entrevistado hoje disse aqui no Osasco em Debate Eleições 2012. Um grande abraço aos Juras de Paz. Nós estamos aqui ao vivo do Sindicato do Comércio de Varejo, aqui da cidade de Osasco e região também, e evidentemente num cenário novo, como vocês podem observar, e lembrando que no dia 10, olha, guarda essa data aí, hein? Dia 10 de setembro, ao vivo, do auditório da OAB, o debate entre os candidatos a prefeito da cidade de Osasco. Estaremos cobrindo desde as 19 horas, uma cobertura completa, para você não perder absolutamente nada.
Vai ser uma cobertura jamais realizada por uma web TV e por uma emissora de TV aqui na região. Vamos trazer todas as informações para que você, internauta, decida e tome, evidentemente, a sua decisão. É a democratização da informação chegando com muita prestação de serviço, utilidade pública, um jornalismo sério, sem pautas viciadas, pensando, evidentemente, no desenvolvimento sustentável, econômico, cultural, educacional da nossa cidade. Então, guardou aí, né? Dia 10 de setembro, estaremos ao vivo, a partir das 19 horas, fazendo os bastidores, e às 21 horas, transmitido ao vivo, o debate entre os candidatos a prefeito de Osasco, aqui na TNI Brasil, web TV que mais cresce em toda a região oeste de São Paulo e do estado e do Brasil. Muito boa noite, meu caro amigo Nilson Martins, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Osasco em Debate Eleições 2012. Boa noite, amigo Roberto Carlos, grande companheiro, a nossa colega Nancy Nasser, amiga jornalista. Boa noite a todos os internautas que nos assistem na noite de hoje. Um grande prazer estar de volta. Já estava com saudade das noites de segundas-feiras participando do programa Checkmate. Agora estamos no período eleitoral e estamos nos preparando para o debate do dia 10 de setembro, entrevistando aqui os candidatos a vice-prefeito, e hoje foi o candidato do PMN. PMN. Obrigado, Roberto Carlos, por mais essa oportunidade, viu? Nós é que agradecemos, Wilson. O Checkmate vai voltar, gente, calma. O Checkmate volta, mas com novo cenário, arrojado como sempre foi, dinâmico, interativo, graças a vocês, evidentemente, que repercute esse trabalho feito pela TNI Brasil. Nancy Nasser, seja muito bem-vinda ao Osasco em Debate Eleições 2012, que também temos uma mulher muito competente, que faz um brilhante trabalho aqui na cidade. Seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite, Nilson. Boa noite aos internautas. Eu é que agradeço a honra do convite e estar participando mais uma vez do programa de eleições junto ao programa Checkmate. Muito bom. Gostaria de, nesse momento, já abrir, evidentemente, aqui os temas. O nosso candidato, né, a vice-prefeito aqui pelo PMN, falou sobre várias questões, Nilson, sobretudo a questão educacional, que, segundo ele, evidentemente, faltam muitas creches aqui na cidade, falta, evidentemente, profissionais capacitados para gerenciar também essa turminha que, evidentemente, precisa de uma boa educação, uma base para poder, evidentemente, se formar no futuro. Qual a sua avaliação, Nilson, com relação à proposta do candidato do PMN, José Cordeiro, com relação... Você acha que as propostas do partido, as propostas do Reinaldo, vêm de encontro com a necessidade hoje da cidade de Osasco? Olha, Roberto, eu quero mais uma vez parabenizar a forma e o modelo que nós estamos fazendo no programa aqui, em que o candidato, o vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, se apresenta por pelo menos 30 minutos, apresentando todo um prazo de... Ele tem todo um prazo para explanar todo o plano de governo da sua candidatura. E no caso do pastor José Cordeiro, é muito relevante o tema da educação para ele, porque ele foi professor por muitos anos, diretor de escola por muitos anos. Ele foi diretor de escola em São Paulo, na região de Pirituba, se não me falha a memória. Então, é uma pessoa que está bem inteirada da situação. Ele foi muito feliz quando ele falou sobre o tempo integral. O tempo integral para um aluno, para uma pessoa que está começando, para uma criança que está começando a estudar, realmente é muito valioso. Eu sou do tempo que fiz escola nos anos 60, e naquela época, a escola dos anos 60, por incrível que pareça, aos jovens que estão nos assistindo, era equivalente hoje a um curso ginasial. O que a gente aprendia nas escolas naquela oportunidade era uma coisa valiosa, sabe? E isso tem que voltar, tem que retornar. Hoje em dia, eu acredito que as escolas têm muita regalia e pouco estudo. E o professor Cordeiro, ele foi muito feliz em falar do tempo integral, das reposições de aulas quando entra em greve, sabe, emendas de feriados prolongados aí que as crianças não vão na escola, os professores faltam, e nem aula tem, né? E criticou veementemente sobre o baixo salário dos professores e a falta de reajuste dos professores, que passa de ano e não tem reajuste, não tem aumento salarial. Ele foi muito feliz, viu, Roberto Carlos, nessa pasta aí sobre educação. E você falou sobre tecnologia também, sobre internet, né? A valorização da internet nas escolas.
Então, nesse caso aí, o professor, o titular, o candidato a prefeito, o pastor Reinaldo, está muito bem de vice em ter um professor e um diretor que entende muito da situação sobre a educação em nosso município. Essa foi também a sua percepção, Nancy, com relação à questão da educação, a falta de profissionais capacitados, sobretudo a questão mesmo dos próprios empreendimentos, propriamente dito, de mais creches em locais inacessíveis, principalmente na zona norte de Osasco. Foi o que ele disse, que realmente falta uma atenção maior por parte do governo atual. E qual a sua avaliação sobre essa questão do José Cordeiro aqui que participou no primeiro bloco? Eu concordo com o Nilson, e o meu parecer é o mesmo, e a educação ela precisa partir da base, né? Os nossos professores têm que ter um pouco mais de estrutura, conhecimento, especializações, para que possam transmitir para as nossas crianças e adolescentes a cultura necessária, a educação necessária que eles precisam para enfrentar a vida. Então, acho que essa reestruturação precisa ser feita, precisa ser remodelada, e a ideia da escola integral é muito importante, principalmente para aquelas famílias que dependem do trabalho, que o pai e a mãe têm que trabalhar e não tem com quem deixar as crianças. E a escola, eu acho que é o melhor local para que eles aprendam coisas boas e não estejam indo para o lado das drogas, para o lado da má índole, das más companhias, porque eu acho que é o tempo ocioso que acaba ocasionando a juventude a estar desvirtuando, e hoje a gente tem crianças aí com 8, 10 anos viciadas, né? Ô, Roberto, eu só acho que o professor falhou aqui quando ele falou do fechamento de uma escola técnica em Osasco. Eu lamento que a escola técnica tenha sido fechada, mas ele não citou qual a escola, deveria ter citado. Eu também acho. Eu desconheço escola técnica que tenha sido fechada em Osasco. Nós temos escola técnica na FITO, né? A FITO, que continua técnica, atuante. Faculdade de Estudo Tecnológico de Osasco. E temos as ETECs, que são do governo do Estado. Eu não conheço escola técnica da prefeitura que tenha sido fechada, então... Eu só acho que ele falhou, ele deveria ter falado o nome da escola que foi fechada, que é a escola técnica, entendeu? Agora, fora isso aí sobre educação, ele foi completo, eu não tenho nada que falar dele, não. Um outro tema bastante relevante que foi discutido aqui é a questão da mobilidade urbana. Como vocês sabem, internautas, moradores aqui da cidade de Osasco, o trânsito não é uma exclusividade só de Osasco. O trânsito é um problema a nível, principalmente nas principais capitais, onde a gente temos um número muito grande de habitantes. Evidentemente, Osasco, nesses últimos 8 anos, cresceu na parte do comércio, muitos shoppings vieram para cá, muitas empresas da área do comércio, sobretudo na Antônio Agu. Nós temos o maior centro varejista do Brasil, que está situado na rua Antônio Agu. Nós sabemos da dificuldade, né, temos faculdades, enfim. Mas ele citou a questão do transporte. Nós temos hoje uma grande empresa, que hoje, evidentemente, está comandando aqui, praticamente o município há mais de 20 anos, tá? Que, evidentemente, isso, de certa forma, causa uma certa... essa palavra oligarquia, ou oligopólio, ou monopólio, vem a calhar quando você não tem a livre concorrência. E ele falou que falta, na verdade, uma ligação maior entre o centro e a região norte da cidade. Você acha que só melhorar a qualidade do transporte com relação à quantidade vai resolver o problema, só a quantidade, ou tem que mexer na infraestrutura, Nilson? Tem que mexer na infraestrutura, Roberto, porque a solução para o transporte coletivo através de rodas, que seriam os coletivos, os ônibus, tem que ter um corredor. Nós não podemos estar numa avenida, como Antônio C. Costa, por exemplo, que é uma avenida estreita, ela não foi planejada para o crescimento de Osasco, assim como aquela avenida, a maioria das vias de Osasco não foram planejados para o futuro, em que o ônibus fica te atrapalhando de ponta a ponta em pleno congestionamento, e o vício do motorista, às vezes, com vaga para se parar no ponto de ônibus, ele para no meio da rua, atrapalhando todo o trânsito que está seguindo o ônibus e colocando em risco até a vida do usuário, porque às vezes um motociclista, vendo que está parado o ônibus, ele resolve ultrapassar pelo lado direito e pode ocorrer um atropelamento ali, né? Quando não, o ponto de ônibus está todo tomado por veículos estacionados e o órgão que deveria fiscalizar não toma nenhuma providência. Quer dizer, isso é um motivo muito forte para que o congestionamento em Osasco aumente.
cada vez mais, gradativamente. Quanto à Zona Norte que ele falou, realmente nós temos poucas passagens da Zona Norte para a Zona Sul. E a Zona Norte, além de sofrer com muitas enchentes, né, em períodos de chuva, ela sofre também com o transporte urbano, não tenha dúvida. A Zona Norte ela é uma região muito acidentada, com muitos bairros mal localizados, ruas estreitas e linhas de ônibus precárias. Agora, você veja bem, vamos falar do ônibus do passado. Quantas empresas nós tínhamos em Osasco? Que eu lembro, que eu mudei aqui em Osasco em 63. Nós tínhamos empregados reunidos, que depois virou Aviação São Bento. Nós tínhamos Aviação São Jorge, tínhamos Autonomista, que ela foi uma empresa que surgiu depois daqueles transportadores de Kombi, das lotações. Eles fizeram uma cooperativa e criaram a Autonomistas. Nós tínhamos a Aviação Osasco, que era outro nome, e a Urubupungá. Hoje se resume em duas empresas, uma da Zona Norte e outra da Zona Sul. A da Zona Norte era o Urubupungá, a garagem dela está lá na divisa do Jardim Rochidale, com a Vila Baronesa. E nós temos a Aviação Osasco, cuja garagem está localizada aqui na Avenida Walter Bolveri, tá certo? Ou seja, duas empresas de ônibus concorrendo entre eles. Eu acho que dificultou ainda mais. Aí depois veio, no período do governo Parro, nós não podemos esquecer, que foi criada a CMTO. Foi uma empresa municipal criada pelo prefeito Parro, e que por muitos anos ela conseguiu concorrer com as empresas privadas. Mas, por vontade de alguns prefeitos que passaram, ficou resumido em duas empresas somente. Hoje a CMTO apenas é uma empresa administradora, fiscalizadora dessas duas empresas. A passagem é considerada uma das mais altas do Brasil, altíssimo, pela quilometragem do percurso do ônibus, realmente ela é muito alta, se for comparado com São Paulo. E o que o pastor falou aqui é que ele deve ter dados sobre isso, que o custo de um coletivo é R$20 mil por mês, pagando a despesa do motorista, manutenção, do cobrador, e tem um lucro arrecadado de 50% acima, que cada ônibus lucra no mínimo R$30 mil. É muito lucro, muito lucro realmente para um veículo desse e pouca oferta. Realmente, a mobilidade urbana, nós não podemos só falar dos ônibus, tem que falar dos automóveis também, tá certo? Cada dia que passa, são milhares de carros que são fabricados no país, e nós não vemos nada de pistas que pode, num passe de mágica, não é, Nancy? É verdade. Passar e aumentar a avenida, alargar a avenida para que se passe mais carros, né? Agora, convencer o cidadão a deixar o carro em casa para tomar um ônibus, ele nunca vai fazer, porque o transporte coletivo realmente é péssimo. E isso não estou só falando de Osasco, qualquer cidade que você vai, o transporte coletivo é péssimo. A saída de Osasco é que nós temos aí o trem, né, que está virando metrô, pelo menos é a promessa do governo do Estado. Nós ainda temos essa saída. Para quem quiser ir para Carapicuíba, pega o trem. Quem quiser ir para São Paulo, pega o trem. Para localidades como Pinheiro, Santa Amaro, temos a linha de trem, outra linha de trem paralela aí, a que vai para Júlio Prestes, está certo? Agora, eu acho que ele veio preparado realmente. Esses dois temas até agora, eu estou dando nota 10 para o pastor. Ele foi muito bem nos dois temas. Está bem representado. Eu acho que o Nilson tem razão. E ele acho que só faltou uma citação, que foi o bilhete único, que é uma coisa que a população precisa, é necessário, e que até hoje não se conseguiu fazer um convênio com o Estado para que o bilhete único realmente entrasse em vigor aqui em Osasco, né? Hoje ainda existe a dificuldade de translado além de ser a passagem muito cara, as pessoas têm muita dificuldade de pegar 2, 3 conduções e estar se locomovendo financeiramente. Eu acho que é muito pesado. Então, o bilhete único solucionaria esse problema. E vem a calhar com a pergunta do Sandro. O Sandro Rogério, um grande abraço ao Sandro, que sempre participa. Um abraço para o Sandro também. Participa do Checkmate, participa do Osasco. Tá grande abraço a você, Sandro. Nas redes sociais. Um abraço. Ele está dizendo, sabemos ao Sandro, não te cortando, ao Sandro e todos os membros da Conseg Osasco Centro, que é uma instituição muito atuante em Osasco. Sim. E tem feito trabalhos institucionais fantásticos no centro quanto à segurança, viu? Exatamente. Ele colocou aqui, sabemos que a CMTO foi entregue para as duas empresas de transporte de Osasco. O bilhete único será implantado, tendo em vista que já foi aprovado
nas gestões anteriores, vem a calar com aquilo que o Nilson e a Nancy acabaram de dizer aqui, Roberto, né, da importância. Eu acho que essa aí é uma pergunta que nós temos a obrigação de fazer no debate do dia 10, para todos os candidatos. Para todos, né? Eu acho que essa pergunta, inclusive, deve fazer parte já da entrada do debate, perguntar sobre o bilhete único. Eu não estou vendo nenhum candidato falar de bilhete único. Eu não estou vendo. Em programa de governo, não. E você veja bem, nós vemos a propaganda de São Paulo, e o candidato do PT lá de São Paulo, Fernando Haddad, ele já lançou lá que o bilhete único em São Paulo vai ser mensal. A pessoa paga uma quantia, uma determinada quantia no bilhete único uma vez por mês e pode andar à vontade por 30 dias em todos os coletivos de São Paulo. E nós aqui não temos nenhuma proposta até agora. Infelizmente, sobre bilhete único. Isso aí eu acho que deveria fazer parte do indagações aos 6 candidatos que vão fazer parte do nosso debate no dia 10 de setembro, lá no auditório da OAB. Que, inclusive, contaremos, evidentemente, com a sempre preciosa audiência de todos vocês. Mas tem um tema também muito importante que nós comentamos aqui com o candidato a vice pelo PMN, que é a questão também do emprego. A gente sabe que a cidade de Osasco hoje é uma cidade comercial. Nós temos muitas empresas do ramo do comércio, mas o que acontece, Nancy, é o seguinte: como é que você vai reconquistar aquelas empresas que já estavam instaladas em Osasco, que hoje não fazem parte mais da questão industrial? Hoje temos comércio, mas então hoje o habitante aqui ele vai arrumar emprego aonde? Em São Paulo, Barueri. E ele falou, evidente, sobre esse tema. Como é que você faz? A avaliação dele está correta? É isso mesmo? Você acha que Osasco precisa atrair mais empresas para a nossa cidade, sobretudo a questão da indústria, voltar àquela cidade industrial que era antes, pujante? Sim, a princípio nós temos essa visão, só que também nós não temos mais espaço hábil, né? Tanto que hoje estão se construindo muitas torres comerciais, trazendo os escritórios das indústrias para cá. Então, o espaço para as indústrias é que nós estamos escassos, né? Os terrenos já não temos mais, mas nós estamos trazendo os escritórios, as diretorias. Então, as empresas estão ficando, de qualquer forma, radicadas aqui. Eu acho que a saída aí, viu? Eu acho que a saída de aumento e voltar à industrialização da cidade, que nós tivemos o privilégio até de ter a Ford funcionando em Presidente Altino, Eternite, uma das fábricas da Ford, a Eternite, a Santista, a Braumoveri, a Cobrasma, que a gente não pode esquecer que a Cobrasma faz parte da história desse país, pela greve de 68, eu ia falar revolução, pela greve de 68, né? Então, eu acho que a saída hoje para a industrialização da cidade não é difícil. Se nós analisarmos que nós temos a rodovia Raposo Tavares, passando por Osasco, a Castelo Branco, a rodovia Anguera e o Rodoanel, são essas regiões que devem ser industrializadas a partir de agora. Porque se você pega a Raposo Tavares, você vê que tem algumas áreas ainda que estão em Mata Verde. O Rodoanel é todinho Mata Verde praticamente, né, na parte que passa da Zona Norte ali. Não na Zona Sul, mas na Zona Norte ele é quase totalmente a Zona Verde. Ainda não são terrenos que tem lá que pode servir de indústrias. Porque hoje o que o industriário faz? Ele quer montar a sua indústria do lado de onde tem forma de ele se locomover. Não se monta mais uma indústria dentro da cidade. Uma aqui em Osasco mesmo, nós temos a restrição de veículos aqui, que não pode, em determinados horários, caminhões pesados circular na cidade. Então, a saída seria o quê? É industrializar realmente a região, as periferias, próximo das estradas. E ainda tem espaço para isso. Agora, o que aconteceu com Osasco? No governo Celso Giglio, no primeiro governo dele, ele entrou em 1993, ele optou pela comercialização da cidade. Fez parcerias, fez obras, hospitais, teatro, mas sempre pensando em comércio, né? E o comércio hoje de Osasco, que aqui nós estamos instalados aqui no Sindicato do Comércio Varejista, e nós representamos aí em torno de 17 cidades na região oeste, o comércio está muito fortalecido em Osasco. Um dos maiores comércios do estado de São Paulo hoje é o de Osasco. É só nós olharmos para o calçadão. Só perdemos para 25 de março. Diz o meu amigo André Benítez que nós não perdemos, que nós estamos empatados. Lá é no atacado, né? Que lá é atacadista. E o varejo, o maior de todo o varejo, realmente é o calçadão do Antônio Agu. E eu concordo com ele. Agora, voltar a trazer indústria para Osasco seria ótimo para a cidade. Muito bom. Agora, ia gerar muito emprego. Mas eu acho que a cidade vai continuar construindo shoppings aí e vai continuar investindo mais no comércio. Eu acho muito difícil Osasco ser
voltar a ser uma cidade industrial. Ela acabou se caracterizando, né? Uma a gente cidade percebe comercial. que as grandes empresas estão investindo no interior. Você pega Castelo Branco, passando ali na região de Porto Feliz, está instalando lá uma das maiores fábricas da Toyota, que vai fabricar motores ali. Já está pronto, já está, inclusive, já início de fabricação de motores ali, é uma maravilha. Agora, em Osasco, nós nunca mais vamos pensar em ter uma indústria no porte de uma Toyota trabalhando aqui, um porte de uma Ford, isso é impossível. Verdade. Gostaria de agradecer também a participação da Célia Vaz, grande escritora que participou de alguns Um programas abraço da pra casa Célia. na TNI Brasil. Está mandando um grande abraço aqui a todos. Está muito elegante, viu, Nancy? Um abraço a todos Obrigada. também que estão nos assistindo. Um abraço, Sem dúvida. Célia. Uma audiência maravilhosa, um povo fiel, seguidor, que gosta, evidentemente, desse formato que a TNI vem trazendo, revolucionando aí toda a região oeste de São Paulo. É isso aí, democracia, prestação de serviços, sem pautas viciadas. Aqui ninguém tem lado A, B, C, D ou E, não. Aqui nós estamos a favor do povo, a favor, evidentemente, da verdadeira democracia. Por isso nós estamos aqui promovendo esse primeiro Osasco em Debate Eleições de 2012. Gostaria de falar sobre um tema que o nosso candidato abordou, que eu falei sobre a questão da habitação. A habitação em Osasco é um problema ainda muito sério. Tivemos, evidentemente, ao longo desses 8 anos, algumas urbanizações, o Morro do Socó, o Morro do Sabão, mas ainda temos muitas áreas livres. Ele disse aqui que o problema é gravíssimo e que a proposta do PMN é, evidentemente, fazer parcerias com o governo do Estado e, evidentemente, fazer convênios. Você concorda com isso, Nilson Martins? Você acha que Osasco precisa fazer convênio esquecendo a questão partidária da legenda? Porque o que interfere exatamente, né, Nancy, é essa questão da legenda. Não canaliza porque o do lado de lá é azul, não é vermelho. Então não libera a verba, que já foi liberada, inclusive, pelo federal, que é a canalização do Rio Ribeirão Vermelho, mas ficou aquele impasse, aquela disputa, porque, evidentemente, ia favorecer um lado ou outro. Você Mas acha que aí isso acaba político, favorecendo politicamente e a população está sempre ficando de lado. Infelizmente, porque essa briga de partidos acaba fazendo com que ninguém pense na população. E o que nós precisamos é disso. São pessoas que pensem realmente na população, independente de credo, né? Independente de cor, partido, Exato. Política, religião, né, Nilson? Eu acho que a questão da habitação é uma questão tão igual quanto a questão da saúde no nosso país, sabe? A questão da habitação é uma situação sempre grave nos grandes municípios. Aqueles pequenos municípios, cidades do interior, eles não sabem nem o que é favela, mas aqui nós convivemos com favela já há quantos anos? Né? Diminuiu, reduziu bastante, realmente, foram muitas moradias já entregues, mas eu acho que se não houver, como uma obra muito cara, muito onerosa para o município, se não houver investimento estadual e houver investimento federal, fica muito difícil erradicar as favelas, sabe? Quem anda pelo Rodoanel sabe, ali do lado ali do quartel de Quitaúna, ali não tinha nada, a questão de 3 anos atrás. E temos ali uma nova favela, ali ao lado do Rodoanel. Foi questão de meses, e foi lá, veio um barraco, outro, já tem uma nova favela ali. Quer dizer, você urbaniza uma favela, elimina aquela favela, constrói casas, sobradinhos, residências boas para aquela população, mas, ao mesmo tempo, surgem novas favelas. O que precisa é a prefeitura fiscalizar mais, para evitar que se aumente o número de barracos da cidade e que coloque, faça de uma forma ou de outra, mais moradias, com financiamento próprio, ou financiamento federal, financiamento estadual, mas que dê uma vida digna para esse pessoal que mora na periferia e que vive uma vida realmente degradante. Quem entra numa favela aqui em Osasco, ou em qualquer outra favela, vê a degradação que é o ser humano ali, sabe? O córrego passando ao lado, aquela água imunda, sabe? Cheia de ratos, Olha, é uma coisa assim indescritível. A pessoa, é igual ao Rio de Janeiro. Os turistas, às vezes, eles nunca ouviram falar de favela lá onde eles moram, na Europa, nos países ricos, e eles vêm ao Rio de Janeiro para conhecer as favelas, para ver o que é uma favela realmente e o que é pobreza, sabe? Determinadas favelas que nós temos nesse país, nós estamos competindo com o país da África em termos de pobreza e em termos de, sabe, de falta de apoio dos governos, eu não sei. A desigualdade social. Uma desigualdade social imensa, sabe? É uma coisa assim... Só lembrando, só que a gente já tem só mais 1 minuto e meio para a gente encerrar. Você Entendeu? passa rápido. Você vê, nós nem falamos da saúde, né? A saúde também é outro problema sério que nós temos em Osasco
e que é um problema no Brasil inteiro. Não é só Não aqui. adianta você falar do prefeito hoje, a saúde está ruim, vai entrar o próximo prefeito ano que vem, vai continuar. Vai. É muito oneroso cuidar da saúde. O governo federal tem que mudar a postura quanto à saúde dos municípios. Para encerrar, é só isso que eu quero falar da saúde, porque nós estamos aí com o tempo esgotado. Eu gostaria que, para encerrar aqui o nosso primeiro debate, Osasco Debate de Eleições 2012, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do candidato do PMN, candidato a vice, que representa aqui também o Reinaldo Mota, a sua avaliação como jornalista, como cientista política, a sua avaliação, e vou fazer um comentário bastante pertinente, e a gente vai fazer isso, vamos seguir com os outros também. Dá a sua nota para o candidato a vice, de 0 a 10, é uma nota 8, uma nota 7, não é constrangimento, não, é que a gente está avaliando mesmo, né? A gente tem essa oportunidade até de avaliar, para eles também se corrigirem. É importante isso. Qual a sua avaliação do candidato? A impressão que nós temos é que ele é uma pessoa bastante ponderante, foi um professor, tem bastante conhecimento, sabe bem das dificuldades da cidade, conhece bem sobre os assuntos que falou, e eu creio que ele teria, junto ao candidato a prefeito, o Reinaldo, que também é professor, foi professor e é pastor, eu acho que juntos eles poderiam desenvolver um bom trabalho na cidade. E quanto à nota, fica um pouco difícil a gente dar uma nota para os candidatos, né? Porque a gente acaba... me ajuda, Nilson, a gente acaba dando uma conotação na pessoa que eu vou mudar. Dar uma nota. Vamos mudar, ótimo. Os nossos internautas, eles querem conhecer o candidato. Eu acho que nós estamos numa fase de conhecimento. Eu acho que depois... Eu peço desculpa de não querer dar uma nota, porque acho assim, nós temos que conhecer todos os candidatos, a população tem que saber em quem vai votar, e uma coisa que eu tenho visto muito pelo Tribunal Regional Eleitoral, divulgação na televisão, valorize seu voto, conheça seu candidato. E isso é uma bandeira que eu sempre carreguei minha vida inteira. Vou fazer 53 anos, e são 53 anos que eu luto por isso. Conheça seu candidato, veja em quem você vai votar, para quem você vai acreditar, quem você vai dar realmente seu voto. Não venda o voto, né? Valorize seu voto e continue lutando pela democracia, porque quem passou, como nós passamos, pela ditadura, uma fase muito difícil, hoje a nossa liberdade de votar, escolher quem vai ser nosso líder, ou quem vai estar lá ajudando a gente a tocar a cidade, é muito importante. Nilson? Olha, eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade de estar participando aqui, né? Para mim é uma grande honra participar do programa da TNI juntamente com o meu amigo Roberto Carlos, e dizer que hoje a noite foi boa para o vice-prefeito, o senhor José Cordeiro. Ele saiu muito bem, sabe? Eu não vou dar nota também, porque eu acho que primeiro a gente tem que avaliar todos, para depois a gente falar, esse foi melhor, aquele foi pior. E causa até constrangimento a gente fazer isso, porque a pessoa pode achar que é perseguição alguma coisa, e não é nada disso. Então, cabe dar nota a quem os internautas que estão nos assistindo e analisar realmente quem foi bom ontem, quem foi bom antes de ontem, entendeu? Amanhã nós vamos ter aqui o vice Lau Alencar, o vice do Oswaldo Virgínio, que deve ir bem também. Agora, as propostas do candidato de hoje, devo dizer para você que elas não foram aquelas propostas maravilhosas, mas foram propostas reais. Ele foi um pouco limitado no plano de governo, a apresentação do plano de governo dele, mas ele foi bem. Ele foi muito bem. Então, eu acho que ele passou no teste aqui hoje, sabe? E nós precisamos agora avaliar os próximos para ver realmente aquele que tem realmente condições de ser um bom vice-prefeito. Agora, tem 6 candidatos, e o que a Nancy falou, vamos escolher, vamos analisar direitinho para poder votar direito. Não vamos por propaganda enganosa, não. O povo brasileiro está muito acostumado com propaganda enganosa. Vamos analisar o candidato direitinho, ver quem é realmente competente para assumir uma cidade aí com quase chegando a 800 mil habitantes e com um orçamento aí do ano que vem que vai chegar a 1 bilhão e 700 milhões de reais aproximadamente. Muito bom, obrigado pela participação, obrigado, Nancy. Algum recado final? É isso aí mesmo. Só agradecer a todos, você, os internautas, a oportunidade de estar aqui divulgando junto com vocês a política. Nós é que agradecemos. Amanhã temos um encontro marcado nesse mesmo horário, a partir das 20. Hoje atrasamos um pouquinho, porque foi o primeiro. Estamos ajustando aqui, evidentemente, essa nova casa aqui, provisória, evidentemente. Mas amanhã, às 20 horas ao vivo, vamos receber aqui o vice-candidato
a prefeito aqui da cidade de Osasco, Laura Alencar, do PSD. Atenção, assessoria do candidato. Fique ligado que amanhã nós estaremos ao vivo. Internautas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Foi maravilhoso estar com você. Osasco em Debate, eleições 2012. É aqui na TN Brasil. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.